irmãos, que admoestei os desordeiros. Então a primeira classe de pessoas que existia lá eram os desordeiros, aqueles que tinham uma vida desordenada. E eu fui investigar quem eram esses desordeiros da igreja. O interessante é que na segunda carta, Paulo também vai mencionar esses desordeiros. Esses desordeiros, Paulo vai dizer que eram aquelas pessoas, ou aqueles irmãos, que estavam querendo viver às custas de alguns irmãos que eram bem financeiramente na igreja. Então, esses desordeiros, eles não queriam trabalhar, eles queriam explorar alguns irmãos da igreja. Então Paulo vai dizer: olha, eu quero dizer algo para vocês, eu não quero que vocês tenham uma vida desordenada. E ele vai até dizer: olha, enquanto eu estava no meio de vós, eu trabalhei para não ser pesado aos irmãos. Então Paulo vai dizer: olha, eu quero que vocês admoestem os desordeiros. Então havia o que? Desordeiros na igreja, pessoas que tinham vida desordenada. Só que Paulo também vai dizer: olha, eu quero que vocês consolem os de pouco ânimo. Então quer dizer que havia os desanimados naquela igreja. Irmão, como é difícil você mexer com a igreja que está desanimada, como é difícil você lidar com o povo desanimado. É por isso que toda vez que eu leio a Bíblia, meu irmão, eu vou identificar que a pior classe de pessoas que pode existir no seio da igreja são os desanimados, porque o desanimado, primeiro, ele não quer fazer nada, ele coloca dificuldade em tudo. E a gente encontra alguns profetas do desânimo na Bíblia. Os irmãos se lembram que quando Moisés estava indo em direção à terra prometida, ele vai separar 12 espias, e ele manda aqueles espias para ir observar a terra. Eles vão observar a terra, e quando eles voltam, eles vão dar um relatório para Moisés. Só que, para nossa surpresa, tinha 10, que era dessa turma aqui, dos desanimados, da turma que só olha a dificuldade, que só olha os obstáculos, que só vê as barreiras que estão à frente. E eles começaram a dizer: olha, Moisés, a terra lá é boa, a terra lá manda leite e mel, mas tem um problema. Lá existem gigantes naquela terra, existem homens lá que aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. Então eu quero dar uma sugestão, Moisés: nós não temos condição de tomar posse daquela promessa. Ainda bem, meu querido, que tinha 10 que era do grupo dos desanimados, mas tinha 2 que acreditava que aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. E eu quero que você entenda nessa noite: quem te prometeu é fiel e ele vai cumprir as promessas dele sobre a nossa vida. Ainda bem que tinha 2, tinha Josué e Caleb, que vai dizer: olha, é verdade o que eles estão dizendo, mas eu quero dizer, o nosso Deus nos garantiu, o nosso Deus nos prometeu que a terra vai ser nossa. Nós vamos ter que guerrear, nós vamos ter que batalhar, mas aquele que prometeu é fiel e a promessa dele vai se cumprir. Meu irmão, eu quero que você entenda nessa noite, aleluia, que esse espírito de desânimo que está sobre a tua vida, ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar força. Você não vai desanimar em meio à caminhada, você não vai desanimar e vai parar de fazer obra, não. Eu quero que você se prepare, porque o ano de 2023 é o ano que Deus vai contar com você na terra de uma forma sobrenatural. Eu quero ser boca de Deus para profetizar aqui nessa noite sobre a vida da congregação Monte de Oração, que todo o espírito do desânimo, Jesus vai lançar por terra nessa noite. Aleluia. Te anima, meu filho, te anima, minha filha, porque tem promessas para a tua vida, tem promessas para a tua casa, tem promessas para a tua história. Para com esse negócio de ficar desanimado, porque Deus tem promessas poderosas para a tua vida. Então a primeira classe era dos desordeiros, a segunda era dos desanimados. Mas Paulo vai continuar dizendo: olha, e eu quero que vocês sustenteis os fracos. Então olha só, tinha os desordeiros, tinha os desanimados e tinha os fracos. Irmão, coisa triste é quando a pessoa se acha fraca demais. Só que eu identifico na Bíblia, meu querido,
que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos que entender uma coisa: a nossa força não está em nós mesmos, está no Deus que nós servimos. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos dá força. Quando a gente entende que a força vem do Senhor, você enfrenta qualquer batalha, você vence qualquer obstáculo, você derruba qualquer barreira. É por isso que você vai encontrar a Bíblia falando, ou o apóstolo mencionando isso na carta aos Efésios, dizendo: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Escute uma coisa nessa noite: Deus vai te dar força, Deus vai te dar vigor, aleluia. Pare com isso de ficar achando que é fraco. Não, você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que a igreja, ela não é simplesmente vencedora, a igreja é mais do que vencedora. Por quê? Porque aquele que morreu na cruz do Calvário já garantiu a tua vitória. Aquele que morreu na cruz do Calvário já garantiu que você vai triunfar. Então quero que você levante a tua mão nessa noite, adore ao nome do Senhor, porque você é mais do que vencedor, aleluia. Essa barreira você vai vencer, essa dificuldade você vai passar por ela, essa luta você não vai morrer no meio dela, você vai chegar no final, aleluia. Tem um objetivo para você. Alguém vai dizer: pastor, mas tem momentos em que eu acho que eu vou naufragar. E tem momentos que a gente está como os discípulos no meio do mar da Galileia, Jesus dormindo e os discípulos angustiados. E agora o barco vai afundar, o vento está soprando contrário, ondas entrando na embarcação. Mas alguém se lembra que Jesus está no barco. Entenda uma coisa nessa noite: existem momentos em que Jesus está em silêncio, mas não significa que ele não está na embarcação. Na hora certa ele vai liberar uma palavra, na hora certa ele vai acalmar este vento, na hora certa ele vai mandar este mar se aquietar. Fica tranquilo, aleluia. Tem projetos de Deus para a tua história, tem projetos de Deus para a tua vida. Então é por isso que eu vejo o Paulo dizendo: olha, eu quero que vocês entendam, lá tem os desordeiros, lá tem os desanimados, lá tem os fracos. Só que Paulo agora, ele vai falar algo extraordinário a partir do versículo de número 16, dizendo: regozijai-vos sempre. Isso parece uma incoerência. Paulo está falando aqui que essa igreja está enfrentando vários problemas, mas Paulo está dizendo: olha, ninguém vai ficar triste por causa disso. Ninguém vai ficar triste porque tem desordeiro na igreja. Ninguém vai desanimar porque tem os fracos na igreja. Ninguém vai ficar triste porque tem os desanimados na igreja. Não, ele vai dizer: regozijai-vos sempre. O que é regozijar? Se alegrar. O que me preocupa, querido, é que a gente se entristece por muito pouco. Se eu fosse você, eu estava muito feliz nessa noite, aleluia, porque o final do ano está chegando e você ainda está crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Muitas pessoas ficaram pelo caminho, mas você ainda está de pé para a glória do nome dele. Isso é motivo para nós nos alegrarmos. É por isso que a Bíblia menciona que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nessa noite nós vamos nos regozijar no Senhor. Aí no versículo 17 ele vai dizer: orai sem cessar. Meu querido, a oração é um combustível para o crente. A oração é um combustível fundamental para a igreja. Mas o versículo 18, para nós fechar aqui nessa noite, ele vai dizer: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que eu acho interessante é que ele vai falar em tudo, e a gente precisa entender isso aqui, não é por tudo, é em tudo, porque quando o Paulo está dizendo em tudo dá graças, é porque esse homem, ele tinha passado por várias experiências durante a sua vida. Só que você nunca vê Paulo em nenhum
momento da sua vida ele murmurando, em nenhum momento da sua vida ele blasfemando, em nenhum momento da sua vida ele questionando alguma coisa com Deus, não. Ele mesmo vai escrever dizendo: olha, o que poderá nos afastar do amor de Cristo? Será luta, será dificuldade, será anjo, será potestade. Ele será dizendo: olha, nada poderá nos afastar do amor de Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer: olha, eu sei que tem abundância, mas eu também sei passar por necessidade. Eu sei estar com saúde, mas eu também sei estar enfermo. Ele sabia, meu irmão, que tudo era para a glória do nome do Senhor. Aí ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Irmão, uma coisa que a gente precisa entender é que muitas vezes Deus faz coisas que a gente não entende, só que ele está dizendo: porque esta é a vontade de Deus para convosco. Irmão, a vontade de Deus, ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, dizendo que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e é perfeita. Então entenda uma coisa nessa noite. Alguém vai dizer: pastor, estou passando uma luta tremenda, mas isso aí é permissão de Deus, está dentro da vontade dele, aleluia. Alguém vai dizer: pastor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Irmão, você não vai murmurar de forma alguma, você vai dar graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem te dado força, porque até aqui o Senhor tem te dado graça, porque você conseguiu chegar até aqui. E eu quero profetizar aqui nessa noite, debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo, que você não vai morrer no meio dessa luta, que você não vai morrer no meio dessa prova. Deus vai te socorrer, Deus vai estender a mão para você, aleluia. Você ainda vai fazer culto de ações de graça na sua casa para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Deus vai conceder a você. Irmão, eu vejo pelos olhos da fé, aleluia, Deus abrindo portas para crentes aqui desta congregação. Eu vejo pelos olhos da fé, aleluia, Deus decretando a vitória e a bênção para a tua vida. Agora, o que Deus quer é que nós não murmuremos. O que Deus quer é que você entenda que tudo é dentro da vontade dele, na hora dele, no momento dele. E a gente precisa entender algumas coisas na Bíblia. Quando a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus, as coisas acontecem. Tem algumas coisas interessantes. Eu encontro uma passagem bíblica de um leproso. A Bíblia não menciona o nome dele, chama ele de leproso. Jesus termina de pregar o sermão da montanha, e quando Jesus desce, esse leproso se aproxima. Só que eu aprendi uma lição poderosa com o leproso, porque o leproso, o maior sonho do leproso era se livrar da lepra, era ser curado da lepra. Mas o leproso, ele vai submeter o desejo dele à vontade de Deus. E eu tenho que entender uma coisa: qual é a tua vontade? Mas você tem que entender que a tua vontade tem que passar pela vontade de Deus. A nossa vontade tem que estar submetida à vontade do Senhor. Então o leproso se aproxima, e quando o leproso se aproxima, ele chega adorando. E o problema de muita gente na igreja é que já chega pedindo, em vez de adorar, primeiro pede. Não, primeiro você adora, primeiro você entrega, primeiro você cultua, primeiro você glorifica. Antes de pedir qualquer coisa, você entrega algo para ele. Então o leproso chegou naquele dia adorando ao Senhor, ele adora Jesus. E quando ele adora ao Senhor, ele vai dizer: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Olha o que o leproso está falando para Jesus: Senhor, o meu desejo é ser curado, mas está dentro da tua vontade. A minha vontade é sair daqui liberto, mas não é a minha vontade que vai prevalecer, é a do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para isso. Irmão, Jesus não orou por ele, Jesus não impôs as mãos sobre ele. A única coisa que Jesus disse foi: eu quero, aleluia. E quando Jesus disse eu quero, automaticamente a lepra desapareceu. Então a vontade do Senhor, ela se enquadrou também no desejo daquele leproso. Meu irmão,
Eu não sei qual é o desejo do teu coração nessa noite, aleluia. Mas eu vim aqui como boca de Deus para profetizar que Deus quer fazer algo na tua vida, que Deus quer fazer algo no meio da tua família, que Deus quer fazer algo na tua história, aleluia. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e ela vai se cumprir sobre a sua vida em nome de Jesus. Só quem crê nisso para levantar a mão e adorar o nome dele. A vontade do Senhor, ela vai prevalecer sobre a tua vida, e a vontade dele é de te abençoar, a vontade dele é de mudar as coisas da tua história, é de fazer coisas novas acontecerem para você. E eu acredito, meu irmão, que antes que esse ano se finalize, Deus ainda vai te visitar. O ano de 2022, o Espírito Santo ainda vai te visitar. Deus ainda vai fazer algo a teu respeito, ainda neste ano. Eu acredito nisso em nome de Jesus.